Hoje eu quero falar sobre Patrick Bateman, o psicopata que o mundo simplesmente decidiu admirar. Patrick Bateman é um monstro, a gente vê isso pelo tipo de insanidade que a sua mente produz, mas talvez a pergunta mais interessante, caros amigos, não seja porque ele é um monstro, mas porque tantas pessoas gostam dele. E é fácil de notar isso quando a gente vê as pessoas usando memes de expressões faciais que ele faz em situações triunfantes. Quando a gente pensa em vilões do cinema, normalmente existe uma distância moral entre nós e eles, porque nós observamos suas ações e imediatamente reconhecemos aquilo que é errado. Só que eu reparei que com Bateman acontece algo estranho, porque mesmo ele sendo um assassino brutal, um homem completamente vazio emocionalmente e alguém incapaz de sentir empatia genuína, ele acabou se tornando um ícone da cultura pop. Em alguns casos, ele até mesmo virou símbolo de masculinidade para algumas pessoas, e isso revela algo muito mais assustador sobre nós do que sobre ele, porque se você parar e prestar bem atenção, talvez o verdadeiro horror de psicopata americano não seja Patrick Bateman, talvez seja nós mesmos. Veja bem, desde o início do filme percebemos que Bateman ele vive num mundo dominado pelas aparências. Ele não fala sobre sentimentos, não fala sobre sonhos, ele não fala sobre amor, ele fala o quê? Sobre marcas, sobre restaurantes e sobre roupas, somente coisas vazias e fúteis. Tem uma cena até mesmo que eles criam uma enorme comoção por causa de um cartão de visita. Tudo gira em volta ali sobre quem possui o melhor cartão. A questão até mesmo engloba quem possui mais dinheiro, sobre quem aparenta mais sucesso. A sua identidade inteira é construída em cima da imagem que ele projeta para os outros. E é justamente aí que a análise psicológica começa, porque Bateman é frequentemente associado à psicopatia, e existem vários traços que sustentam essa interpretação. Ele demonstra ausência de empatia, ou seja, ele não gosta de ninguém, exceto ele mesmo, ele não se importa com ninguém, exceto ele mesmo, e ele não quer agradar ninguém, exceto a ele mesmo. E isso também traz ausência de culpa, manipulação constante e superficialidade emocional. Você vê até mesmo que ele tem uma espécie de charme artificial, um narcisismo extremo. Mas existe algo ainda mais interessante. Por trás de toda a arrogância existe um vazio gigantesco. Em uma das falas mais famosas do filme, ele diz: "Eu simplesmente não existo." Quando ele diz isso, ele não está necessariamente falando que ele não existe fisicamente. Ele está falando que não existe como pessoa autêntica. E psicologicamente, essa frase pode ser entendida de três maneiras. Que Patrick Bateman é apenas uma máscara. Porque veja bem, durante todo o filme ele passa horas escolhendo roupas, cuidando da pele, treinando o corpo e até mesmo construindo uma imagem perfeita. Mas quem é o Patrick de verdade? O problema é justamente esse, ele não sabe. Você vê que ele muda a sua personalidade dependendo da situação. Ele imita gosto dos outros, repete opiniões que ouviu, segue tendências. Ele constrói uma identidade baseada naquilo que o mundo considera admirável. Na cabeça dele, apenas o que existe é a estética, é a aparência. Existe o quê? O terno caro, existe o executivo, existe o homem rico. O que existe é apenas o status que ele apresenta, mas não existe um eu verdadeiro por trás da máscara. O segundo ponto, ele é um produto da sociedade que critica. Uma das grandes mensagens de American Psycho é que aquele ambiente corporativo dos anos 80, ele transformou as pessoas em produtos. Repare como os personagens confundem uns aos outros o tempo inteiro. Ninguém presta atenção em ninguém, todos usam roupas parecidas, todos frequentam os mesmos lugares, todos falam as mesmas coisas e todos perseguem o mesmo status. É como se eles tivessem perdido a individualidade. Nada mais ali é genuíno, tudo ali é uma cópia. Só que Patrick ali, ele é o caso mais extremo, porque ele percebe que se tornou uma marca humana, um cartão de visitas ambulantes, um conjunto de símbolos e de status. E eu falo pra vocês que tudo isso causa conflito, e talvez esse conflito tenha transformado ele no que é. E é por isso também que ele sente que não existe. Terceiro ponto, o vazio emocional da psicopatia. Existe também uma interpretação psicológica que é muito mais profunda. Patrick parece incapaz de criar conexões humanas genuínas. Ele não ama e não cria vínculos verdadeiros. Para muitas pessoas, a nossa identidade ela é construída através dos relacionamentos. É dessa forma que a gente mostra o que há no nosso interior. É assim que nós sabemos quem nós somos, porque nós amamos, sofremos, nós até mesmo conectamos e compartilhamos experiências. Mas Bateman não possui nada disso. Ele observa a vida como um espectador, como alguém olhando através de um vidro.
humano. Por isso existe um enorme vazio dentro dele. Ele tem dinheiro, tem beleza, tem poder, tem prestígio, mas não tem significado. E isso cria uma sensação de inexistência. Você vê que por ele ser uma pessoa sem identidade, ele apenas copia aquilo que acredita que as pessoas admiram. Ele veste as roupas certas, escuta as músicas certas, frequenta os lugares certos e faz os exercícios certos. Mas é como eu falei, tudo isso é uma máscara, é uma construção artificial. Por dentro ele apenas existe no vazio. E é por isso que as pessoas admiram e se identificam com esse personagem. Porque ao mesmo tempo que ele é perturbador e psicótico, ele é também tudo aquilo que praticamente todo mundo gostaria de ser. Bem-sucedido, rico, bonito. Então quando as pessoas veem o filme, geralmente elas absorvem a máscara, não o que tá por trás dela. E quer a gente aceite ou não, ele representa uma versão extrema de algo que existe em muitos de nós. Quantas pessoas hoje constroem uma personalidade inteira baseada apenas na aprovação dos outros? Quantas pessoas moldam sua vida para parecerem bem-sucedidas em vez de serem felizes? Quantas pessoas passam mais tempo cuidando da imagem do que da própria identidade? E Patrick Bateman aqui, ele leva isso ao extremo. Ele é simplesmente o produto final de uma cultura que valoriza a aparência acima da essência. E eu vou voltar de novo na questão, por que que as pessoas gostam dele? Ah, Felipe, você já falou, porque ele é bonito, elegante, rico, bem-sucedido, carismático, é interpretado de forma brilhante por Christian Bale. Sim, é verdade, mas tem uma outra questão que eu quero falar. E acredite em mim, essa questão é mais profunda. E essa questão, ela envolve uma verdade desagradável sobre o comportamento humano. Nós julgamos pessoas de maneira diferente dependendo da aparência delas. E sabe como é que a psicologia chama isso? Efeito halo, que significa efeito vazio. É quando tudo que você enxerga é apenas o superficial. Quando você apenas enxerga o exterior, mas não enxerga o interior. Você vê que quando alguém possui uma característica positiva e marcante, como beleza, riqueza, status ou carisma, tendemos a enxergar essa pessoa de forma mais favorável em outros aspectos. Em outras palavras, o cérebro ele meio que cria uma ilusão. Se alguém parece admirável, começamos a presumir que essa pessoa ela possui outras qualidades positivas, mesmo quando as evidências mostram exatamente o contrário. Agora imagina Patrick Bateman, sem dinheiro, sem aparência, sem roupas caras e sem o prestígio da Wall Street. Ele provavelmente seria visto apenas como um homem perturbado, como Jeffrey Dahmer e o próprio Edward. Mas como ele possui todos os símbolos de sucesso, muitas pessoas acabam ignorando ou minimizando a gravidade de quem ele realmente é. E isso revela uma enorme hipocrisia social, porque nós gostamos de acreditar que nós julgamos as pessoas pelo caráter, mas frequentemente julgamos pela embalagem. E o próprio filme faz uma crítica feroz a isso. Praticamente ninguém percebe quem Patrick realmente é. As pessoas estão ocupadas demais admirando a sua aparência, ou até mesmo tentando competir com ele, ou querendo ser como ele. Ninguém enxerga o monstro escondido atrás do terno. E talvez isso aconteça porque o mundo que ele vive é tão superficial quanto ele próprio. Mas Felipe, tudo aquilo que acontece é fruto da imaginação dele. Sim, mas é fruto de uma imaginação baseada na realidade. Ele imagina as atrocidades, mas a convivência, como a cena do cartão e outras cenas, são tudo reais. A gente sabe que muitas pessoas enxergam o Patrick como um modelo de sucesso masculino. Só que o filme, ele tá zombando dessa ideia. Porque diferente do que muitas pessoas pensam, ele não é um exemplo, ele é uma crítica, uma sátira, uma caricatura, uma demonstração do que acontece quando o valor de um ser humano ele é reduzido apenas a dinheiro, aparência e status. E o mais irônico é que as pessoas que idolatram ele, frequentemente elas estão produzindo exatamente o comportamento que o filme critica. Elas admiram o terno, o físico, o relógio, o apartamento, o dinheiro, mas ignoram o vazio emocional, ignoram a alienação e ignoram a loucura. É quase como se o público estivesse provando o argumento do próprio filme. E é por isso que pra mim Psicopata Americano é um dos melhores filmes já feitos nessa questão, porque ele simplesmente nos dá uma aula de falso moralismo. E você, o que você acha desse filme tão sensacional? Bota nos comentários, eu gostaria muito de ver o que você tem a falar sobre essa questão. Meus queridos amantes do cinema, esse foi o nosso Clube da Análise. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça, temos vídeo toda semana e até a próxima.